Qual o mito do autismo assim que tem que ser derrubado? Um muito comum é achar que todo autista vai ter transtorno alimentar. Todo autista vai ter seletividade. Ou então que todo autista não aceita contato. Entender o funcionamento da mente humana é o primeiro passo para uma vida com mais leveza. No episódio de hoje vamos mergulhar no universo do TDAH e também do TEA, transtorno do espectro autista. Diagnóstico não é destino, é ponto de partida. Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio sensacional. Muitos me pediram e eu trouxe aqui uma especialista na área, doutora Karina Lima. Que honra tê-la aqui para falar um pouco sobre essas questões que tem muitas teorias, né? Tudo bem, Thiago? Thiago, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, poder dividir um pouquinho sobre a minha experiência com vocês. Karina Lima, quando eu pedi ao diretor Paulo Leão, você tem alguém para levar, Paulo? Porque o Paulo, ele é aquele arqueólogo do digital. Ele começa a pesquisar sobre pessoas, sobre profissionais. Claro, você foi indicada, né? Sim. Por amigos nossos próximos. Uhum. Mas quem é neuropsicóloga Karina Lima? Quem você é? Então, eu sou de Nova Iguaçu, tenho 32 anos, sou mãe de 2 crianças lindas, maravilhosas, o Arthur e a Ana Júlia. Julinha tem 7 anos, o Arthur tem 10 anos, é a minha maior fonte de inspiração em relação ao meu trabalho. Faço um trabalho muito bom para crianças, justamente porque eu sou mãe e entendo as necessidades, né, de ter um trabalho acolhedor, assertivo. Tenho uma graduação de 5 anos de psicologia, mais uma especialização de aproximadamente 2 anos e meio em avaliação neuropsicológica, diagnóstica, onde eu faço diagnóstico de crianças e adultos, mais especificamente. Atuo aqui em Nova Iguaçu já há bastante tempo, em torno de 4 anos trabalhando aqui em Nova Iguaçu. Trabalhei durante muito tempo em clínicas, com convênios, e hoje eu atuo no meu próprio espaço, atendendo essa demanda aí de pessoas que normalmente são daqui, e também tenho o consultório também na unidade do Recreio dos Bandeirantes também. Toda sexta-feira, geralmente, eu estou por lá, fazendo meus atendimentos. E eu vou te falar, você atua numa área que eu admiro muito, porque você olhar com esse olhar humano, né, empatia, a gente fala que é um instrumento invisível, a empatia, saber as necessidades do outro. Mas hoje na internet eu vejo muitos assuntos relacionados ao autismo, TDAH, enfim. Mas o que realmente é o autismo? Então, Thiago, o autismo, eu vou tentar falar com uma linguagem bem desconstruída, né, para que fique muito fácil a interpretação e a leitura de todo mundo. Vamos supor que a gente tem um padrão de funcionamento, de comportamento humano, né, e o transtorno do espectro vem para poder, não é categorizar, mas ampliar um pouco mais esse padrão comportamental. Então, há diversidade de comportamentos que são diferentes daquilo que geralmente é padronizado, e aí começa a se desenvolver de maneira diferenciada. Por exemplo, às vezes há alguns atrasos, às vezes tem alguns comportamentos que são estereotipados, tem alguns comportamentos que são padrões repetitivos, alguns déficits comportamentais e sociais, alimentares. Quando a gente começa a analisar o comportamento humano dentro dessas áreas, em termos de dificuldades, né, de cada um, a gente começa a encaixar esse comportamento dentro daquele espectro ali, entendendo essa multidisciplinaridade de comportamento, né, e como a pessoa desenvolve a performance. E nessas questões, quando chegam no seu consultório, às vezes a mãe chega um pouco apreensiva, porque tem, né, a questão também da saúde mental dos adultos, que a gente já tem muitos conhecimentos hoje, pessoas que se dedicaram. Como é que fica a saúde mental dos pais e essa apreensividade deles, assim, quando te procuram? Eu acho que numa estimativa de 10, 8 chega lá com negação. Primeira coisa é vim trazer porque a escola pediu, vim trazer porque levei na pediatra, observei alguma coisa diferente em casa. É muito importante mencionar que geralmente a observação do comportamento diferente é feita pela mãe em casa, tá? A maioria dos pais sempre relatam que não tem nada. Não, só vim trazer mesmo porque a mãe pediu muito para trazer, mas eu acho que não tem nada no comportamento. Para mim tá normal, mas geralmente as mães, essas mulheres que levam seus filhos lá para fazer o diagnóstico, sempre também chega com essa questão
mecanismo de defesa, né? Acreditando que a criança não tem nenhum transtorno. Que às vezes não quer que tenha, assim, num aspecto da aceitação, né? Por conta dessa questão vamos colocar que a interpretação é muito ruim, né, das pessoas. As pessoas criaram um rótulo para todo mundo que é autista, acreditando que um autista não pode ter potencialidades. Tem dificuldades? Tem, mas existem os tratamentos que dão suporte para o desenvolvimento, né, ser potencial. Então, geralmente, quando um paciente chega no consultório, eles chegam lá com muito medo de que o filho vai entrar naquele perfil e não vai namorar, não vai casar, não vai se formar, não vai ter uma profissão, entendeu? Então, geralmente, os pais chegam bastante aflitos. E a gente hoje tem conhecimento, né? Para eles não terem, eu vou falar no melhor sentido da palavra, a ignorância. Claro. Fazer contato com os profissionais que estudaram, mergulham nesse assunto, porque a função de um profissional é ajudar o próximo, né? Sempre. Como é o seu caso. E tem algum mito ainda em evidência? Porque na sociedade sempre existem os mitos das pessoas que não estudam, não leiam. Sim. Qual o mito do autismo, assim, que tem que ser derrubado? Um muito comum é achar que todo autista vai ter transtorno alimentar. Todo autista vai ter seletividade. Ou então que todo autista não aceita contato. Aceita, mas a interpretação do contato é como eu falei no início. O desenvolvimento é diferente. Então, por muitas das vezes, uma pessoa que não tem autismo vai permitir um abraço comum. Sim. Entendeu? Ah, normal, abracei alguém, tô aqui abraçando, ok. Mas pode ser um paciente que tem um transtorno do espectro autista, ele já dá aquele abraço de lado e rápido. Mas ele tem um afeto, sabe? Não gosta muito do contato. Então, eu acredito que esses mitos persistem bastante dentro desse percurso, assim, da sociedade, né? E quando você faz os atendimentos lá? É muitas perguntas, né? Porque é um novo tempo para os pais, né? E um novo tempo para essa criança que está se desenvolvendo. E o cérebro em desenvolvimento é preciso ser acompanhado com uma terapia específica. Essa terapia ABA é o que exatamente? É uma terapia que vai trabalhar a habilidade da criança, certo? Vai trabalhar as dificuldades pontuais em relação ao que o autismo traz. Então, ela vai procurar desenvolver essas potencialidades, mas não somente a ABA, fala-se muito sobre a ABA, né, de intervenção, né? Sim. Mas existem, como eu te falei, estava até explicando pro Paulo. Sim. Explicando para ele o seguinte: quando a gente faz um diagnóstico, quando o paciente vai fazer a avaliação neuropsicológica, ele está buscando uma avaliação para poder entender como que funciona esse padrão comportamental e emocional. Eu preciso entender como que funciona o QI dessa criança, desse adulto, dessa pessoa. Preciso entender sobre atenção, sobre memória, sobre função executiva, sobre controle inibitório. Todas essas áreas são áreas que a gente consegue ter melhor valor em relação ao transtorno. Por quê? Não basta falar que você é autista. Eu preciso entender qual é o seu grau. Sim. Eu preciso entender qual é a sua potencialidade, qual é a sua habilidade, para que eu venha fazer um tratamento eficaz em você, para que eu venha te direcionar. Porque comigo é somente o diagnóstico. Eu faço o diagnóstico, faço um funil, onde eu consigo encaminhar você para os especialistas, né, que vão está cuidando de você. Por exemplo, vamos supor que entra no consultório uma criança com nível 2 do espectro autista. Ela tem a fala prejudicada. É uma criança que fala, porque fala prejudicada não quer dizer que a criança não faz som com a fala e não quer dizer que ela fala. Perfeito. Quer dizer que ela não tem uma fala fluente, uma fala que a gente venha entender de acordo com a idade dela. Às vezes a criança fala, mas chega no consultório, a mãe fala assim, poxa, mas nível 2 de suporte porque minha filha tem uma fala prejudicada, mas ele fala, eu entendo, a senhora entende. A fala não está compatível à idade de desenvolvimento dele, então a gente vai diagnosticar ele sim, porque eu vou precisar encaminhar ele também para um fonoaudiólogo. Entendeu? É multidisciplinariedade. É um tratamento multidisciplinar. A criança que tem dificuldade com a alimentação, ela tem que ir para um terapeuta alimentar também. A criança que tem dificuldade de amarrar o sapato. Tem criança que tem 9, 10 anos que não consegue amarrar um sapato. Não consegue amarrar uma blusa, não consegue vestir. Desenvolvimento cerebral. Exatamente. Né? E aí a gente faz o quê? Encaminha para um TO, um terapeuta ocupacional. Então, vem para o diagnóstico, a gente faz esse funil, né? Para avaliar as comorbidades, ver se a pessoa também tem TDAH, se a pessoa também tem transtorno de ansiedade, se tem transtorno social, se tem algum outro transtorno de personalidade também, Perfeito. Que são áreas distintas, né? Exatamente. O autismo e TDAH, ele vai para a área de neurodesenvolvimento. O famoso narcisismo, bipolaridade, borderline. Isso tá tudo ligado? Sim. Existem, acho, mais dentro de da 7. avaliação, sim. Dentro da avaliação, sim. Agora, quando a gente fala sobre os tratamentos, já é disperso. Entendeu? Cada caso é um vai caso. pra sua área. Exatamente. Por isso que é importante esse funil. Importância
de procurar um profissional extremamente capacitado, isso, como a senhorita. Ah, obrigada. Estudou para isso, fico feliz, porque o conhecimento, ele transforma a vida de alguém. Sim. É igual eu falei, né? Que diagnóstico não é destino, é um ponto de partida. Mas é o ponto de partida, você não tá vendo? É o ponto de partida. Exatamente. Às vezes a pessoa chega no consultório querendo um diagnóstico achando que, poxa, é até aqui. Eu sempre entrego um diagnóstico e falo, olha, no final do laudo, o laudo é bem extenso, né? No finalzinho eu coloco lá, terapeuta, psicólogo, TCC, eu gosto de colocar a especificação, né, do profissional que vai cuidar da pessoa, porque eu entendo o que é melhor para você. Perfeito. Você falou que gosta do Freud, né? Sim. Logo, se eu perceber no atendimento que você tem uma identificação melhor com esse perfil e for necessário de acordo com o seu diagnóstico, eu faço um encaminhamento para um psicanalista. Sensacional. Entendeu? Então, isso vai variando bastante. E o esporte, que foi o que eu falei com o Paulo também. A importância do esporte. Todos os meus pacientes recebem um laudo com a indicação do esporte no final. Tem que fazer, querendo ou não. Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. Aproves Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, Aproves Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidade? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. Porque ajuda em várias potencialidades também, total, né? Disciplina. É saúde, é vida. Saúde, vida, exatamente. A vida é movimento. É movimento. Eu costumo falar isso também bastante para os pais, né? Quando a gente fala sobre como lidar com a dificuldade pós-diagnóstico em relação aos pais. Aí tá, o pai chega lá e fala assim, como é que eu vou lidar com a minha filha a partir de agora? Eu falo, isso aqui é uma outra questão que a gente vai falar depois. Vamos dar prioridade para você primeiro. Porque eu entendo que não tem como você cuidar de alguém se você não se cuida. Se você não tá bem, né? Existe essa possibilidade. Então, assim, uma mãe que tem um filho autista, um pai que tem um filho autista, eu entendo que passa por muitas dificuldades. A gente tem o Sistema Único de Saúde, que dá assistência dentro daquilo que pode ser feito. A gente tem também os profissionais que trabalham, né, no seu consultório, enfim. E eu sei também que o recurso financeiro nem sempre dá para, né, atender a todos, diante das dificuldades que todos possuem. Mas eu acho que... E aí gera uma sobrecarga emocional muito grande nos pais, fica todo mundo muito cansado, estressado, e essa qualidade tem que sair de algum lugar. Tem que sair de algum lugar, exatamente. Alguém tem que estar, entre aspas, firme, saudável, né? Para poder lidar com com essa dinâmica toda, sabe? Por isso que eu falo, é muito importante você olhar para você. Cadê o seu eu? Como é que você tá? Tem mãe que, fazendo a anamnese dos filhos, choram. Porque elas nem sabem como elas estão. Perfeitamente. Entendeu? Tu vê que é uma análise bem profunda. Eu gosto de dizer também, né, diga-se de passagem, que o psicanalista é o arqueólogo da alma. Que vai vendo as causas, os traumas, as inseguranças. Vamos ver de onde veio isso aqui. Por que você é desse jeito? Por isso que o autoconhecimento é transformador. Liberta e muitas vezes doloroso, mas fica em paz. Faz parte de pegar um espelho e se olhar. Mas eu acho que sempre é doloroso. Eu acho que todo crescimento traz dor pra gente. Mas aí também... Admira a maturidade também, né? Total, porque é através da experiência, né? Eu acho que fica difícil porque você não faz. Exatamente. Entendeu? Quando você começa a fazer, muitas vezes vai ficando mais fácil. Exatamente. Doutora Karina Lima, tô vendo aqui que tem uma suplementação. Sim. Isso aqui é autoral? Isso aí veio da onde? Dos Estados Unidos ou veio mesmo aqui da onde você mora? Veio daqui. Eu fico feliz, pô. Temos muitos talentos aqui na cidade. Neuroativar. Isso é um suplemento mesmo. De quê, doutora? É um suplemento natural para memória e atenção. Totalmente natural, sem efeito colateral. Esse aqui em cápsulas é para adultos. Pode abrir. Deixa eu falar, eu acho que eu vou usar isso aí pra memória e pra atenção, né? Eu procuro usar muito uma ferramenta emocional que é a Mindfulness, né? Acho que é o aqui e agora. Sim, excelente também. Excelente, é muito bom.
Isso aqui é tua empresa? Sim, é minha mesmo, minha própria empresa. Então, atendendo os pacientes do consultório, na Neuroavaliar, eu comecei a perceber a dificuldade em relação à estratégia, atenção, raciocínio. As pessoas têm seletividade alimentar de forma persistente, então não abastece, né, o campo necessário para desenvolvimento. E aí eu comecei a pensar numa forma mais saudável de conseguir auxiliar. Perfeito. Eu gosto muito, Thiago, eu sempre falo uma coisa, eu tô no mundo, né, eu tô vivendo, então eu preciso muito de energia, eu preciso de saúde, por isso eu gosto do movimento. Eu integro, né, atividade física, eu gosto de correr, eu gosto de treinar. Eu sempre falo para os pacientes, faça alguma coisa. Tem coisa que às vezes não paga, entendeu? Exatamente. É gratuito, porque muitos pacientes falam, poxa, eu não tenho acesso, eu não tenho recurso financeiro para fazer. Eu entendo que às vezes você vai gastar uma passagem, mas às vezes você pode correr na sua rua, marcar um momento feliz, né, com a sua família, sentar para comer alguma coisa, sabe? Um lazer, uma coisa mais leve. E aí, como eu gosto dessa vibe assim, mais natural, sabe? Mais saudável, eu pensei em algo que pudesse ajudar esses pacientes. E aí eu trouxe a Neuroativar. Aqui tem várias substâncias necessárias para o desenvolvimento, com enzima Q10, magnésio, colina, zinco. Mas essas questões aí, você fez uma parceria, claro, com... Obrigada. É químico que faz isso? Porque eu tenho dúvida, A farmácia. A farmácia faz isso? Isso, eu busquei, né, informações com uma empresa que pudesse desenvolver exatamente o perfil que eu queria para poder atender os pacientes e me atender também, porque eu faço uso, né? E quem quer adquirir, como é que faz? Isso é WhatsApp, Instagram, YouTube, Mercado Livre? WhatsApp e Instagram. Tem o Instagram tanto da Neuroativar quanto do Neuroavaliar. A Neuroativar para pequenos, né? 2 aninhos, a partir de 2 anos, 3 anos. Olha. E isso aí age o quê? No cérebro? No cérebro da criança. Algumas áreas ali trazendo atenção e memória. Não tem gosto, não tem cheiro. Você pode até experimentar. Na verdade, esse daqui é do netinho do Paulo. Esse daqui é do netinho do Paulo. Pietro. Isso. Aí pra você. Extremamente inteligente. Ele é o Pietro, ele é à frente do tempo dele. É mesmo? Ele é muito safo. Tem Pietro? 7 ele aninhos. É muito safo, muito inteligente. Até segurou ele, muita energia. Então, muita energia. Ele faz umas perguntas assim. Ajudá-lo. E é isso. Foi esse o objetivo. E fico feliz, né, que você tá aí registrando legados, abençoando pessoas, né, de ter uma vida mais saudável, né. Eu, como psicóloga, neuropsicóloga, você se preocupa muito com isso. Sim. Porque a gente vê uma vida, a gente quer abençoar, a gente quer ajudar aquela vida ali. Sim. Ô, Thiago, não sei, calma aí que eu vou fazer um contato que eu vou pedir ajuda. Vou dar um jeito. Eu dar um jeito, exatamente. Tudo tem um jeito, eu costumo dizer isso. Eu falei isso com a paciente. Aquilo que não tem jeito já tá solucionado. Sensacional. Não tem muito o que fazer. Entendeu? E é isso. E nível de suporte, que as pessoas têm muito essas dúvidas. Nível 1, nível 2, nível 3. Isso. Especifica pra gente o nível 1 de suporte. Bom, todos os suportes, Thiago, trazem prejuízos. O nível 1, muitas pessoas falam que é nível leve. Mas é o senso comum falando, porque a gente entende, tanto a mãe que tem um filho autista, tanto quem é autista que tem nível 1, quanto a gente profissional também, que nível 1 tem muito prejuízo, principalmente social e emocional. Sim. Nível 2, geralmente vem trazendo outras dificuldades, né? Eu não costumo... Às vezes a gente tem um vício de fala, né? De falar limitações, mas acredito que não seja limitações porque eu creio muito na potência do desenvolvimento. Sensacional. Entende? Então, eu sempre falo para os pacientes, meu filho vai ficar assim para sempre? Não, se você fazer o cronograma certinho, se você tentar investir nessas possibilidades, ele tem muitas chances de se desenvolver melhor. Então, nível 2 vem trazendo diversos prejuízos em termos de comportamento irritável, fala, traz um pouco mais de comprometimento, assim como o nível 3 de suporte também, trazendo uma agressividade acentuada, um comportamento bem difícil, um padrão com déficit intelectual, que são aqueles autistas que a gente conhece, né, do passado. Geralmente eles são nível 3 de suporte, 3, né? E é até mesmo por conta dessa leitura que muitas pessoas acabam não é que aceitando ou não, né, mas tendo muita dificuldade de lidar com o diagnóstico. Entendeu? Entendi. Porque acha que o filho vai ficar naqueles níveis de comportamento meio que muito agressivo. Já cria logo uma sentença. Isso, já cria uma sentença. Mas é como você falou, o diagnóstico liberta. Diagnóstico liberta. Entendeu? Imagina você conseguir lidar com as suas dificuldades. Imagina você ter o seu diagnóstico e saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Ferramentas emocionais também
nesse contexto. Exatamente. Né? Se eu tenho um transtorno do espectro autista e eu tenho dificuldade de lidar com barulho, se eu tenho consciência disso, o que eu vou fazer num evento onde vai ter muitos fogos? Exatamente. Onde vai ter muitos São hipersensíveis, né? A questão pro barulho. Sim. Até as interpretações da linguagem, né? Sim, e muitos sentem dor. Não é só incômodo, é dor mesmo. Fala muito alto, ele já sente dor, acho que tá sendo até agredido. Né? Exatamente, parece que é som muito alto, gritando, parece uma violência e dói. E aí, às vezes, a gente não entende isso. Exatamente. Poxa, bobeira. Eu fico até triste quando chega paciente lá no consultório, que às vezes os pais pensam que é alguma coisa relacionada à religião. Sim, entendeu? Exatamente. Por isso que você falou, né, e concordo. É um mito, né? É um mito. É um mito, isso aí é neurodesenvolvimento, é cérebro humano. Também tem a questão da genética, assim? Influencia, né? A genética é tudo um contexto, né? A questão dos cromossomos também, tem alguma coisa a ver sobre isso? O autismo, ele tem uma carga genética, sim. Muitos estudos hoje trazem pra gente essa interpretação de que muitos pais se descobrem no diagnóstico dos filhos. Então, a gente entende, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, eu sempre desenho uma árvore lá no consultório para poder explicar. Eu falo, essa aqui é a árvore, tá? Essa aqui é a raiz. Essa raiz aqui, alguém pode vir com algum transtornozinho aqui. Sim. Mas você acha que só esse alguém vai ter esse transtorno dessa árvore aqui? Se são muitos frutos, é muito possível que outros frutos também possam ter. Exatamente. Então, olha para o seu contexto familiar e diga para mim, quem é parecido com ele? Sempre sai alguém. Sempre sai alguém. Quer trazer? Aí tem pacientes, obviamente, que não têm o recurso para fazer o investimento. Sabe o que eu faço? Eu envio para casa. Faz o seguinte, eu vou te dar uma escala de triagem, você leva para você, aplica. Futuramente, você faz quando você puder, mas você não vai ficar no escuro, você vai entender Exatamente. que existe a possibilidade de alguém ter mais alguma coisa. Então, a genética é um fator, sim, que influencia bastante. Entendendo que nasce autista, tá? Ninguém se torna. Nasce já, né? Já se nasce assim. É uma questão de desenvolvimento. É um comportamento do neurodesenvolvimento. Então, ele foi desenvolvido assim dentro da barriguinha. Entendi. E aí, quando vir à Terra, né? Claro, né? Nasceu, vai ter os profissionais para ter aquele olhar técnico de experiência, de muitos anos de estudo, para dar melhor uma qualidade de vida, né? Inclusive, quando a senhorita mencionou sobre esporte e etc., aí já entra muita neuroplasticidade, conexões neurais. Isso aí. Né? Conexões neurais, a longo prazo a pessoa começa a melhorar o seu comportamento. Sim, perfeito. Eu amo neurociência, cara. É fascinante mesmo, né? E a neuroplasticidade também é excelente. Você aprender a modular o seu comportamento, aprender um novo caminho. Isso a gente aplica na vida, né? Na vida. Transição até de carreira. Às vezes eu converso com alguns amigos em outras profissões, a gente fala sobre isso, porque eles têm muito bloqueios, né? Isso é normal, medo, aquela... Mas eu falo assim, eu até brinco, falei, irmão, eu até brinquei com você nos bastidores. Falei, como você se vê daqui a 5 anos? Ele, não sei, cara, tô perdido, não sei, eu tô com 40, tô com 35. Falei, não, eu respeito isso, mas, irmão, tem algo que você nem sabe que você deve ser especialista, mas procura se desenvolver. Exatamente. Né? Desenvolvimento humano. Eu gosto muito dessas matérias de desenvolvimento humano. Por isso que eu falo, faça sempre alguma coisa, se coloque em movimento, porque você está no mundo, você está vivendo. Se você for viver uma vida onde você vai ficar parado ali, você não vai avançar em nada. Exatamente. Você quer ter uma vida, você sonha com uma vida, mas continua com os mesmos padrões de comportamento. Por que você não se coloca a experiência de viver coisas novas? Ali você vai encontrar um caminho, vai encontrando um funil e vai seguindo. É por isso que o podcast Metanoia fala o quê? Ou você muda ou tudo se repete. Ou tudo se repete, atribuíram uma frase a Albert Einstein, que é loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Perfeito. Neuroplasticidade. Tiago, eu quero ser isso. Quer ser o quê, cara? Tal. Tudo bem, vamos conversar com alguém que sabe? Sim. Seja humilde. Total. Porque se não tiver humildade, você vai bloquear a sua vida e vai prejudicar. Mas eu também sempre trago isso comigo. Estar com pessoas que sempre podem elevar cada vez mais, né, o meu fluxo de nível intelectual. E você tem que ter humildade para poder ouvir. Exatamente. Entendeu? Todo mundo tem que sentar para ser aluno. Exatamente. Ou fala estudante também, porque o nosso amigo Antônio Salles foi à Globo, né? A gente teve, Tiago, aluno... Antônio Salles. Conheço. Tiago, aluno é um ser sem luz. Ele é muito inteligente. Extremamente inteligente. Sim. Nosso convidado aqui foi à Globo e honrou a gente aqui no nosso podcast. Legal. Não, ele é preparado para esses tempos. Sim, verdade. Tem uma dinâmica muito, né? Igual você, todo desenrolado. Nada. A gente muito aprende fluente. todo dia, a gente aprende, né? A gente gosta de... Fiz uma graduação, né? Neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Eu gosto de
abençoar pessoas, vamos trocar ideia. O que você quer, cara? O que você precisa? Pô, me liga aí, se eu puder ajudar. Porque eu já olho a pessoa com potencial. Isso aí, eu não... eu olho assim, cara, o que essa pessoa pode desenvolver? Poderia ser um grande cientista. Verdade. Poderia ser um grande músico. Mas, às vezes, o lugar que ela viveu também, né? Tem muito isso, a questão do ambiente. O ambiente influencia muito. O ambiente influencia demais. Eu sempre falo, melhorou um pouquinho, saia do ambiente que você está. E não é arrogância, não é por arrogância, não. Tem que ter uma maturidade e humildade para poder entender isso. E é como você falou quando a gente estava conversando, né? Muitas das vezes, alguns comportamentos vai soar arrogância, mas não é. Mas é porque você precisa executar sua neuroplasticidade. Você não quer nascer e morrer no mesmo lugar. Exatamente. E eu não tô nem falando desse lugar terreno, não. Tô falando das suas habilidades mesmo. Sim, perfeito. Entendeu? Então você tem que sempre estar experimentando uma dificuldade nova. Exatamente. A zona de conforto, né? A zona de conforto, ela te mantém aqui, fazendo todos os dias as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Falou tudo. Só isso, mais nada. Quando você quiser viver algo melhor, maior, eu trago isso para as mães também. Poxa, tenta diversificar um pouco o esporte que o seu filho faz, trazer novas integrações para eles, experimentar, porque tem muito também que tem medo de tudo, por conta do diagnóstico. Mas crenças limitantes, doutora? Criança limitante, né? Geradas ali dentro do seio familiar, né? A avó falou, a mãe disse, a sogra disse, trouxe, está aplicando. E ainda bem que eu vou na contramão de tudo. Minha mãe... a gente que questiona, né? Muito. O amigo meu, a gente estava no evento, foi engraçado, que eu gostei, né? Grande amigo meu. Ele disse, tchau, quero falar um negócio contigo. Chega aí, fala aí. Ele, cara, tem um negócio na minha cabeça, eu vou pôr embora. O que eu faço? Falei, mas tu questionou essa voz aí, cara? Não, eu falei, cara, isso é individual, eu respeito você. Sim. Mas questiona essa voz, pô. Aí ele, não, tudo bem, eu vou ficar. Eu falei, por quê? Eu falei, você sozinho é uma coisa. Isso. Se ficar algo muito, se tornar uma patologia, você vai procurar um profissional. Sim. Pra se entender. Porque eu penso assim, pensamentos intrusivos, pensamentos catastróficos, e a nossa mente nos engana toda hora, se toda você hora. Mole, né? Sabotagem. Sabota com todo, sempre. Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Mas esse padrão de consciência, tu já fez terapia? Sim, claro. Sempre. Tem que ser, né? Tem psicanalista, o psicólogo também tem que passar por análise, né? Pra você poder ir atingindo esses níveis, porque senão você não consegue. Você fica naquelas amarras ali. E o que eu aprendo assim, né? Eu reflito muito sobre a vida, né? Por isso que há tempo para todas as coisas. Porque existem conhecimentos que você vai ter que ter maturo para você detê-lo. Senão vai se tornar veneno. Sim. Saber separar as coisas. Quando eu converso com os amigos, eu falei, cara, eu sou um cara normal igual você, pelo amor de Deus. Sim. Porque às vezes a pessoa acha que o Thiago... Não, cara, eu sou um cara assim leve, jogo bola, me divirto. Eu gosto de viver muito bem, claro, com limites, né? Mas o conhecimento, a pessoa adquirindo ele muito cedo, pode ser um veneno na vida dela. Até porque a pessoa vai começar a querer enxergar de forma muito técnica todo mundo. Tem que saber separar quem é você e quem é o profissional, né? Tem que ser mais humano, né? E é o que falta hoje, né? Falta esse contexto da humanidade, assim, essa sensibilidade, né? Exatamente. Doutora, e como é a saúde mental dos pais? A gente até tocou nesse assunto muito rápido, mas aí você indica terapia ou você também trata os pais na terapia, assim, de forma longa? Você tem que separar isso? Eu trato o paciente ali, em específico, mas dou o suporte e faço o encaminhamento desses pais também. Quando eu entrego o laudo, como eu falei, lá no finalzinho eu sempre coloco orientação aos pais, o que fazer. E todos os pais que precisam, tanto de um possível diagnóstico, que eu percebo que muitas das vezes, Thiago, o pai tem um diagnóstico, a mãe tem um diagnóstico, e o diagnóstico atrapalha a visão do tratamento do próprio filho, entende? Entendi. Então, para que a gente venha tratar o filho, eu preciso tratar o pai e a mãe. Perfeito. Como eu não trabalho, Karina, né? Mas eu tenho na minha equipe uma psicóloga, eu faço o quê? Encaminho para a psicóloga, para que ela venha fazer esse trabalho de desconstrução, né? E o pai ter melhor habilidade para lidar com a dificuldade do filho. Entendeu? Exatamente. E sempre trabalhando naquele processo individual que eu te falei. Tem que fazer coisas que te dão prazer, fazer atividade física, que te deixam feliz. Porque se você tiver ruim, você não tem condições de cuidar de Liberação, ninguém. exatamente. Uma coisa que eu falo sobre o esporte, né? Eu falo assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que temos que malhar para ficar com o corpo perfeito. Vai muito além disso. Sabe? Né? Vai muito além disso. Saúde mental não é isso. É claro que é legal você olhar no espelho, gostar do que tá vendo, ok, bacana. Mas o esporte, ele traz outras habilidades que, para mim,
quando eu faço a indicação e dentro do que eu faço, traz mais especificidade, mais talento, mais desenvolvimento do que a estética em si. Exatamente. Isso aí é ganho secundário. Secundário. Entendeu? É a consequência, né? É a consequência. Você vai malhar, você vai perder gordura, você vai comer bem. Isso é muito bom. Imagina você acordar cedo, fazer uma leitura, comer melhor. Comer uma fruta, tomar um produto não tão industrializado, conseguir ter tempo hábil para poder pegar uma piscina rapidinho, que seja meia hora. Exatamente. Né? Depois vai, toma um banho, vai trabalhar, volta, conversa com seus clientes, atende, volta, faz a sua oração, então vai para sua academia, depois você vai dormir mais cedo. Isso aí tudo tu consegue, né, claro, se organizar, né? Se organizando. Claro que eu entendo as dificuldades de todo mundo, mas eu acho que para toda a realidade tem possibilidade de ver melhor. Exatamente. E o principal também, né? Não sabe, pergunta, pede ajuda, como é que eu faço que vai melhorar. Por exemplo, doutora, também uma pergunta não, pro pessoal de casa que recebeu um diagnóstico agora ou na vida adulta ou pro próprio filho. O que você diria para essa mãe ou para esse pai? Essa câmera aqui, o pessoal que tá em casa. É que eu falei. O pessoal que tá em casa nessa câmera aqui, é o que eu tinha recebeu um diagnóstico. O que ela deve fazer hoje, agora? Agora, o que ela deve fazer? Dependendo do diagnóstico, é importante que você procure, de modo geral, um neuropediatra, ou um neurologista, ou um psiquiatra. Procure uma atividade, como intervenção, onde você possa fazer um esporte para que você venha lidar melhor com a dificuldade que você possui. Procure cuidar da sua alimentação, porque são múltiplas possibilidades que você necessita para que você venha ter uma melhor performance. Então, acho que no contexto geral é isso. Sensacional. Entendeu? Episódio transformador. Com certeza, eu sei que muitos em casa vão ter mais outras dúvidas, mas fiquem em paz. Breve, a doutora Karina Lima, ela retornará ao Metanoia Cast Brasil. Doutora, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, que o pessoal com certeza vai querer saber, olhar teu history, olhar seus reels, né? É assim que se pronuncia mesmo? Eu acho que sim, eu né? Acho que é, né? Porque... Mas enfim, como é que as pessoas conseguem te achar nas redes sociais? Pode botar o Instagram? Pode ficar à vontade, que depois eu também vou colocar na descrição. O @neuro_avaliar. Só isso. Só isso, te acha lá. Me acha lá. Algum agradecimento especial? Eu quero agradecer vocês pelo convite, tá? O Paulo, o Thiago, muito obrigada. Agradecer a Deus sempre, né? Acho que para todos os lugares que a gente sempre vá, todas as oportunidades, todas as portas, todas as possibilidades que a gente tem que agradecer o dono de tudo, né? Perfeito. Eu fui num podcast lá em São Paulo chamado Pelincancast. E ele fez essa pergunta que eu... tipo, na hora, né? Sim. E aí, Thiago, você... Seu último dia de vida, o que você deixaria pra humanidade? O que você diria? Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, que pergunta. Eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas. Doutora, muito honrado pela sua presença. Que Deus continue te dando sabedoria. Com certeza também levantada para esse tempo, porque Deus sempre levanta alguém para um tempo, né? E a gente está numa era que tem que ter pessoas assim com luz, abençoar pessoas, deixar a vida das outras pessoas mais leve, né? Sim. E você que está em casa, mais um episódio do Metanoia Cast Brasil. Muito obrigado você que assistiu até o final. Não deixem de se inscrever, tá bom? No canal, curta, comenta, compartilha para alguém que precisa saber desse conhecimento. Tem que saber desse conhecimento, né? A gente está em 2026, a tendência, né, do futuro é que muitas coisas se atualizem, tudo muda o tempo todo. Então, por isso que eu sempre vou trazer profissionais capacitados, competentes, que entendem do assunto. Doutora Karina Lima, sucesso, conte com o Metanoia Cast Brasil e claro, né? Ou você muda, tudo se repete. Isso. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.